Sejam bem-vindos ao 18º Quadro Norte Podcast, quase chegando em 20, e hoje com o nosso segundo Dicas para quem quer desenhar, com o nosso convidado Franklin, e também nossos amigos de sempre aqui, que participam do Quadro Norte, Alexandre Coelho e Ítalo Ferreira. Todos sejam bem-vindos. E Franklin, seja bem-vindo. E, cara, a gente vai fazer a pergunta que a gente faz para todo mundo aqui logo de cabeça. Quem é o Franklin na fila do pão? Rapaz, o Franklin atualmente é um cara que faz de tudo. É um cara que não para quieto num segmento da arte 2D. É um cara que já trabalhou com quadrinho, já fez ilustração, tenta fazer animação, mexe um pouco no tradicional, já trabalhou com arte conceitual para games. Cara, é um pouco de tudo e tudo me satisfaz e tudo me diverte. E, cara, aqui nesse quadro que a gente abriu aqui no nosso podcast, a gente teve um debate bem interessante sobre, cara, qualquer pessoa pode aprender a desenhar? Na tua opinião, qual a tua opinião sobre isso? A minha opinião é que sim, basta querer. Não precisa nascer com um talento, até porque eu não tenho muito essa crença. Basta a pessoa gostar de desenhar, que ela vai conseguir ser um super artista. Entendeu? Aproveitando aí, então, o embalo da pergunta, como é que foi que começou a tua aventura na área do desenho? Conta pra gente aí. Isso desde moleque. Meu pai sempre fazia os desenhos para mim, até que um momento ele parou de fazer e eu continuo fazendo meus próprios desenhos. E eu não parei desde então, entendeu? Eu só não tinha muito apreço a aprender a desenhar. Eu só desenhava aleatoriamente, desenhava tudo que via na frente, e eu gostava de ter guardado uma memória de algo que eu desenhava. Achava isso bacana, entendeu? Tu não curtia muito, assim, o método, né? Não, eu nem sabia que isso existia. Eu nem sabia que isso poderia ser algo profissional. Para mim, o desenho que eu fazia era diferente de qualquer outra coisa que teoricamente seria a mesma coisa, né? Só que o meu desenho era só minhas memórias. Enquanto algo que fosse profissional era algo inconcebível na minha cabeça. Tipo, eu vi um desenho assim, sei lá, num adesivo, numa capa de caderno, num desenho animado. Eu não conseguia imaginar um artista por trás disso. Agora, para mim, era outra história. Era desenhar, era papel e caneta, só isso. Legal. Tu acredita que o desenhista tem uma visão diferente das pessoas normais? Acho que é algo que ele desenvolve. Obviamente, né? Essa parada do dom de ser um artista, eu acredito que vem a partir do nosso gosto de desenhar. Eu, quando comecei a desenhar, não era bom. Até o início da minha adolescência, não era... Chamava uma atenção, mas eu considero algo ruim. Quando eu vejo hoje em dia, é algo bem ruinzinho. É algo que a gente tem que praticar bastante. Tu achas que tu tens uma espécie de visão diferente, assim, das coisas, que tu olha o mundo de uma maneira diferente, tu percebe detalhes, assim, que algumas pessoas não comentam, tu acha que tu tem uma coisa dessa? Tu consegue descrever? Com certeza. Hoje em dia, eu consigo ver certos padrões, certos conceitos de fundamentos da arte que eu vejo empregado em muitas coisas, que eu começo a analisar isso e achar interessante. Eu também consigo notar, sei lá, alguns defeitos, sei lá, tipo, objetos tangenciando, que isso no fundamento da arte é algo muito legal de se ver. Aí eu observo isso e isso acaba, sei lá, me incomodando também. É até estranho na cabeça de um artista. Tem uma regra do quadrinho que eles falam que tem que tomar cuidado com essa coisa da tangente e das Exatamente. paralelas, né? É tipo assim, tu Isso. tá no quadro de baixo, tu vê terminando a linha de um prédio, aí no quadro de cima tu vê, tipo, se aquilo coincide com a linha da quina de uma mesa, por exemplo, aquilo fica esquisito. Esse Causa tipo de tangência desconforto. causa desconforto. Então é pra gente evitar, assim. É interessante. Exatamente. E Franklin, fala aí essa tua
tua passagem aí com os desenhos conceituais para videogame. Como foi isso aí, cara? Fiquei curioso Então, que tu falou isso aí. eu trabalhei fazendo algumas artes conceituais para um jogo que está em desenvolvimento, mas ainda vai lançar esse ano, que é o jogo Rio, Rise in Oblivion, que é um jogo de um apocalipse zumbi que se passa no Brasil, e o jogo exatamente se passa no Rio de Janeiro. E eu fui convidado para fazer algumas artes para o jogo, artes conceituais de alguns personagens, de alguns zumbis. Eu cheguei até a fazer uma carreta furacão, versão zumbi. Foi bem divertido. E também fiz umas artes meio que oficiais, além das artes conceituais. Porque o jogo vai ter vários personagens jogáveis que são pessoas da vida real, tipo cantores, MCs do mundo do funk, rappers. Eu desenhei vários deles, inclusive até o MC Lan, que eu acho que é o mais conhecido. E foi bacana, e tipo, realizei um sonho, que é um meio que eu gostaria de seguir mais, entendeu? Tá sendo feito aqui no Brasil, o jogo? Sim, isso Que mesmo. massa, cara, muito bacana isso. Pô, bacana, Então quer dizer que bacana. além da arte conceitual, vai ter arte tua que vai aparecer mesmo assim em manuais, em arte promocional do jogo, né? Isso é muito louco. Exatamente, na capa do jogo também vai ter arte minha. Frank, dentro do teu trabalho que tu desenvolve hoje aí, tu acabou de fazer um trabalho para editora Quatro Norte, que é a capa do nosso primeiro trabalho que a gente vai lançar assim como editora. E, cara, Sim. eu tive vendo lá o teu trabalho na ArtStation, né? Se não me engano. E aqueles trabalhos que estão lá, são todos trabalhos que você pegou ou são trabalhos que você criou para poder fazer o teu portfólio digital? Eu acho que 99% dali são artes que eu fiz para vender o meu trabalho, entendeu? São coisas que eu gosto e com que eu quero trabalhar. Por exemplo, ultimamente eu venho gostando muito de fazer artes voltadas para o Brasil. Tipo, tanto fantasy quanto cyberpunk, que são gêneros que eu gosto e que eu vejo que se vê pouco aqui no Brasil. Então eu quero vender essa estética para que possa vir oportunidades de eu trabalhar com algo parecido com isso, entendeu? Vai que isso chama a atenção de alguém que quer fazer algo, um jogo, um filme, um quadrinho, algo parecido, e que queira comprar essa estética. Então eu tô lá para isso. E, cara, em média, quanto tempo tu leva para fazer uma arte daquela lá? E isso varia bastante. O tempo, às vezes, eu levo um mês, uma semana, mas isso desde o momento que eu inicio até acabar. Mas se for contar o tempo exato que eu levo, sei lá, em horas, de 8 a 30 horas por aí numa arte. Eu tô chutando assim porque eu não tenho exatamente isso, mas é por aí. Vale lembrar para quem está ouvindo que o Franklin ele é pintor digital, assim, ele desenha também, mas a maior Sim, parte do trabalho dele é pintura digital. Então é por isso que ele tem um tempo mais levado, né, de trabalho, porque trabalha muito com cores. exatamente. Renderizando. Aproveitando o nosso tema aqui, que é dicas para quem quer desenhar, cara, qual era a dica que você dá para alguém que quer aprender a desenhar? Para começar, tu tem que desenhar bastante. É meio óbvio isso, mas é essencial. A segunda que eu posso dar é estudar. Isso vai fazer uma grande diferença no teu processo, no teu trabalho, e vai te dar uma cara mais profissional. Eu acho que mais uma é conhecer artistas. Não só admirar o trabalho de algum artista, conhecer ele pessoalmente. Tipo, ser amigo de artistas, trocar ideia, trocar figurinha. Boa parte da minha vida eu era um artista bem solitário. E isso eu percebi depois de um tempo que me prejudicou bastante, porque depois que eu fui começar a ter amigos artistas e trocar ideia, feedbacks e sei lá, isso deu um boom no meu estilo, na minha técnica, que é algo que eu parei para pensar e que eu me arrependo bastante. Tu acha que tu podia ter evoluído mais se conhecesse mais gente há mais tempo, né? Sim. Franklin, tu hoje vive só do teu trabalho, desenho? No momento, eu estou trabalhando numa empresa de games chamada Space Beat e também estou freelando. Eu, ultimamente, como freela, eu faço de tudo, cara. Eu já fiz
uma capa para um CD de rap no meu último trabalho. Eu passei boa parte do ano passado fazendo personagens de RPG. Existe uma galera que joga muito D&D, RPG, essas paradas aí, e encomendo para mim seus personagens originais para que eu desenhe eles. Tu pode dizer pra gente como é que é, se tem alguma diferença no trabalho para um estúdio de games? Tem, é um serviço mais técnico. Tu, como artista, tu é mais uma ferramenta que segue as diretrizes de uma empresa ou do teu diretor de arte. Enquanto tu é um freelancer que, sei lá, faz tipo no meu caso, fazendo personagens de RPG, eu tinha muita liberdade para dar meu toque de criatividade no processo. Quais são tuas inspirações, cara? Artistas, desenhistas, ilustradores que tu tem como referência? Cara, aí sim, é uma cacetada de artistas, mas deixa eu pensar A aqui gente em tem ainda alguns. mais uma meia hora aí, pode falar. Ah, beleza. Tem um artista que faz as artes conceituais dos filmes do universo da Marvel, que é o Ryan Ryan Meinerding. Meinerding. Eu me inspiro bastante nele. Tem um outro artista brasileiro, que é o Mike Azevedo, que ele é um dos maiores expoentes assim, em arte digital no Brasil, que é um cara jovem, mas ele serve de referência para quase todo artista digital do Brasil. Tem o Will Murai também, que é brasileiro, que trabalha na Blizzard. Agora, do Pará, eu posso dizer dois aqui que eu conheço, que, que depois que eu conheci me influenciaram bastante, que é o Ian Barreto e o Kelma Calandrin. Que Sabia eles me que essa... fizeram ter uma visão assim de... Exatamente. Que eles me fizeram ter uma visão de olhar mais para minha região e fazer artes dedicadas assim ao Pará e ao Brasil. Poxa, Inclusive, fica a legal, cara. dica a gente chamar os dois também aqui, viu? Exatamente. Que E, legal. cara, e nos quadrinhos, assim, qual é o herói que tu curte? Qual tipo de quadrinho tu curte? Ou tu não curte quadrinho? Eu já gostei mais de quadrinhos de super-herói. Hoje eu fico mais nas séries e nos filmes. Eu li pouco. Mas o último quadrinho que eu comprei foi o Paraíso Perdido. Eu esqueci o nome do autor, que saiu pela Dark Side. Eu comprei esse e adorei. Tô até maturando a leitura até agora. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o teu processo de trabalho, assim, da ideia Então, até o final, assim, mais ou menos. bom, eu começo fazendo uma pesquisa extensa. Imagina assim, eu vou fazer uma ilustração sobre encomenda para a capa de um livro, que é algo que eu já fiz. Aí, tem que desenhar um dragão. Eu vou pesquisar dragão, vou pesquisar anatomia de um dragão, tipos de dragão, cores de dragão, se tem alguma diretriz assim no fantasy para desenhar um dragão, para não, sei lá, não fugir muito da regra da fantasia. Vai que tem, não sei. Aí, a partir disso, eu busco referências em imagens para captar mesmo, para servir como uma consulta durante o processo. A partir disso, eu tento montar uma composição na ilustração, que seria em como eu poderia organizar os personagens na imagem para ficar de uma forma dinâmica, atraente e que faça com que o observador consiga observar. Aí, se for um trabalho pago, eu mando para o cliente, aí ele diz qual que ele gostou mais. Ali dando ok, eu dou início ao processo de coloração e renderização. Daí é bala, só mandar. Aí já começa o trabalho propriamente dito, né? Exatamente. Não que não seja trabalho antes também a pesquisa, né? Sim, a pesquisa leva muito tempo. Tu trabalha mais com ilustração assim mesmo, né? Sim, Um quadrinho, tu trabalha só com a parte de colorir, assim, ou tu trabalha com capa, ou tu não pega assim o trabalho com quadrinho? é mais ilustração. Eu ainda não colori um quadrinho assim. Eu já desenhei quadrinho do zero, mas colorir não. É mais ilustração mesmo.
Mas no teu processo aí, Frank, tu desenha à mão ainda, tu vai direto para o digital, como é que é? Ultimamente é só no digital mesmo. Eu meio que eu meio que desaprendi a fazer desenho tradicional. Ainda tento, mas é algo que dá trabalho, dá preguiça. E o digital tende a ser... Esqueceu o papel com caneta, né? Exatamente. O digital tende a ser mais cômodo. Tu usa qual programa para Photoshop? Quais são os É o programas? Photoshop. Eu tenho o Photoshop, que é a minha ferramenta principal de trabalho. Mas também eu comprei um iPadzinho que tem um Procreate, que é uma ferramenta gostosinha também de se trabalhar. É diferente. No início eu tive uma estranheza, mas depois eu me acostumei bem. E é bem cômodo também. Mas tu usa ele para trabalho profissional mesmo? Não tem algum problema com relação à resolução de documento que ele cria? Às vezes, sim. Para mim, é mais difícil. Não. Ele cria arquivos em resolução alta e ele também pode salvar em PSD, que é o mesmo arquivo do Photoshop. Eu posso começar um desenho no iPad e posso finalizar ele no Photoshop. Bacana. Mas não fica, o processador ele aguenta bem, não fica muito pesado para ele o trabalho. Não. É tranquilo. Cara, e qual assim um trabalho assim, teu que tu já fez assim, um ou mais que tu se orgulhou assim? Eu acho que o que eu mais me orgulhei mesmo foi o do Rio, porque é um trabalho que teve uma repercussão nacional. Inclusive, a minha arte apareceu até na Globo, cara. Os desenvolvedores foram entrevistados pela... Oi? Qual é esse do Rio aí? Qual foi esse trabalho? Então, esse é o do jogo que eu trabalhei, né? Eu fiz algumas artes conceituais e os desenvolvedores foram em rede nacional. Isso é pequeno, mas eu senti um certo orgulho. Tipo, foi algo que meus pais entenderam. Eu disse, olha só, o trabalho dele chegou na televisão. Parece Isso na para os nossos pais TV. é algo que significa muito. Exatamente. Para eles é o referencial de que é o sucesso, né? Tá na TV é sucesso. Exatamente. É interessante essa visão, né? E, cara, e assim, o que tu gostaria, o que tu gosta de desenhar e o que você gostaria de fazer um dia ainda? Pretensões futuras aí. Gosto de desenhar atualmente fantasia. Fantasy nacional, folclore, sabe? Isso é algo que me falaram que existe pouco no Brasil no sentido gráfico. A nossa literatura do folclore é bem rica, mas em gráfico a gente reconhece pouco. Tipo, o conceito da mula sem cabeça é só um cavalo e um fogo saindo. A gente não conhece outra representação gráfica mais complexa sobre isso. Enquanto nas mitologias europeias, tipo um orc que evoluiu de um bichinho verde, hoje a gente vê no Senhor dos Anéis uma criatura complexa, com armadura, cicatriz, e a gente vê pouco disso aqui. Eu quero fomentar esse tipo de consumo gráfico do folclore no Brasil, entendeu? Tu achas que tu nunca tentasse escrever alguma coisa, criar uma história? Eu não sou muito bom em escrever. Eu gosto de criar universos, personagens, mas escrever eu devo nisso. É mais a parte visual mesmo, assim, né? Sim, eu gosto muito disso, da parte visual. É bem focado nessa parte. E Franklin, essa questão do teu trabalho, que desaprendeu a desenhar, há quanto tempo está nesse processo de não riscar mais e ir direto para o digital? Rapaz, eu acho que já faz 5 anos. Eu viro e mexo, eu rabisco alguma coisa, mas não é nada complexo, assim. Antes eu Nem para tinha... treinar, assim. Nem para treinar. Eu tinha um sketchbook que... na verdade, tenho 3 sketchbooks e eu não completei nenhum até hoje. Acho que eu tenho desde 2012. Nem para bolar uma ideia, assim, tu já bola já direto no digital Aham, mesmo. no É bom digital. que já pega o iPad e vai direto para lá, né? E depois do iPad, então, só foi piorando. Para quem não conhece aí, que está ouvindo, o sketchbook são cadernos ou livros que a gente, como desenhista, pega para poder ficar praticando, rabiscando. Né? Cadernos com páginas em branco. Isso, com páginas em branco. Sim. Eu tenho um pequenininho assim também, que eu nunca terminei.
E eu que desenho, e eu fico riscando, mas eu não... É porque no sketchbook eu só quero fazer um desenho mais assim, acabado. Rascunho eu não quero fazer. E, cara, voltando aqui para nossas dicas para desenhar, hoje, assim, quando você quer se inspirar em alguma coisa, tu já deu mais ou menos aí o norte, mas é bom que oficialize. O que tu assiste, o que tu lê, o que tu vê para se inspirar? O que é teu combustível do dia a dia? Cara, é videogame, por incrível que pareça. Eu gosto de jogos triple A, que são jogos que levam mais orçamento, que levam mais demanda artística. Por um exemplo, eu joguei o último jogo de God of War. E em seguida eu comprei o artbook do God of War, que é já troca de um livro. E, cara, é muito rico as soluções gráficas que ele tem para todas as criaturas do folclore nórdico. Isso me encanta bastante. Agora eu tô jogando Resident Evil, eu já pretendo comprar um artbook se tiver. Que isso me interessa bastante, eu uso muito como referência para o meu trabalho. E é legal, uma boa ideia. São referências muito boas mesmo. Tem uma galera que coleciona mesmo artbook de game, tem muita coisa, muita informação legal. É bem bacana mesmo. É bacana que você processo. Quem gosta de trabalhar com processo de criação de mundo, pegar um artbook também é muito bom para isso. Porque a gente vê Cara, é lá o muito trabalho rico. deles, desde o cara criar o conceito de uma graminha ali que vai ficar ali no canto, que vai virar uma característica do visual, né? Isso é importante para construir também. Eu tenho um ali que o desenhista, o cara, ele se preocupa até em criar como vai ser aquele splashzinho de água quando o cara anda, sai correndo assim num rio. Tem que ter um splash de água específico assim pro estilo do jogo. Então, o cara perde tempo ali, perde não, né? Eles gastam tempo, se dedicam um tempo a criar aquele splash específico de água para poder ter a identidade visual assim, né, do jogo. Isso então para quem gosta vai trabalhar com quadrinho, animação, blá blá blá, e eu acho legal também, é uma boa ideia essa questão dos artbooks. Eu lembro que nos anos 90, a internet estava começando, para design gráfico também, a gente tinha muita referência de livros com logomarcas do mundo inteiro, fontes e desenhos também, né? Então, Da a hora. gente tinha a internet, a gente tinha que ir para os livros, né, que a gente conseguia alcançar, chegar às nossas mãos. E, Frank, pode falar. Eu não sei se tu trabalha com tipografia, com logo, Frank, mas é bacana também, o Tonico falou que a gente tinha muito livro de tipografia, né, Tonico? Cara, eu já fiz muito disso quando eu fazia capas de livros. Geralmente vinham autores independentes, aí eles não sabiam diagramar um título de uma capa, aí eu meio que dava uma força, aí eu já trabalhei também nesse pedaço. Mas tu não pega mais, tu não faz mais essas coisas, assim. Cara, ainda faço. Franklin, cara, nessa tua rotina de trabalho aí, quantas horas diárias aí tu fica na frente do computador trabalhando aí, fazendo trabalho? Como é que é a tua rotina Cara, de descanso, de sai da frente do computador, descansa um pouco? Como é que é a tua... E durante a semana também? hoje em dia eu consigo descansar mais por ter um emprego. Eu posso meio que escolher o freela que eu vou pegar e eu tenho esse tempo para descansar. Mas mesmo assim é muito flexível trabalhar em casa, que a gente eu acordo e vou direto pro computador e quando eu sinto algum desconforto na coluna, deito um pouquinho, descanso, sei lá, jogo um videogame, depois volto a desenhar e eu fico assim o dia todo. Eu sei que não é saudável, mas acaba sendo mais confortável. Ele perguntou que ele tá preocupado se tu faz exercício ou não. Ah, não. Na verdade, cara, é um pouco isso aí que tu já falou, né? Sobre a questão do... Tu disse que não é saudável. Eu tenho um problema aqui na minha visão. Eu uso óculos desde os 39, então, assim, tem hora que minha vista cansa, aí eu paro, deito um pouco, tiro o óculos, fico meia hora com o olho fechado, ou sem ficar fixando a vista em nada, para descansar um Rapaz, pouco. meia hora. E olha Na que a hora de minha olho vida, olha que o meu fechado, eu monitor, durmo, cara. e olha que meu monitor é enorme, sabe? Eu tenho um monitor, Aham. eu acoplo meu computador aqui, mas mesmo assim. E, cara, nessa tua período agora de pandemia, eu vou fazer a mesma pergunta que nós fizemos para o Rafael, aqui, outro entrevistado.
Tu trabalha mais em casa, obviamente, mas e aí, a pandemia modificou alguma coisa na tua rotina? Não, eu continuei recluso em casa, na minha caverninha. Não, eu digo de trabalho. Já era. Não mexeu em nada, Ah, de trabalho. trabalho? Pior que não. Eu comecei a estudar mais. Teve mais tempo, então. Eu não sei porque ligou essa chave em mim. Talvez. Eu saía, eu ia pro cinema, ia namorar mais. Hoje em dia, aí eu fico mais em casa. Tenho a desculpa para ficar em casa. Tu procrastina algumas vezes, Franklin? Todo dia. Todo dia Aquela luta, tem uma arranjo luta uma muito desculpa para. forte. Uhum. Eu sou aquele cara que é fã da deadline, sabe? Uhum. Eu sou o cara que entrega perto do prazo. Tu gosta de ver a deadline assim na tua frente, né? Tá ali, tá chegando. Exatamente. A deadline Quase beijar a deadline, né? Quase beijar a deadline. É ela que te incentiva, né? Ela que te dá a bicuda. Exatamente. Eu fiquei imaginando agora. Eu fiquei imaginando uma ilustração agora disso. Cara, calote, cliente que não paga, que atrasa. Como é que tu trabalha hoje isso? Eu já levei bastante calote na vida. Hoje em dia as pessoas respeitam mais, não sei. Mas não que eu tenha feito alguma coisa, porque eu sou bem besta para isso, sabe? Às vezes eu deixo a pessoa pagar tudo no final. Eu sou bem flexível com o cliente. Tipo, se ele quiser pagar tudo no final, beleza, eu até deixo para confiar. Mas ultimamente eu não recebi mais nenhum calote. Acho que no início da carreira, sim, que eu recebia muito. Mas você tem algum cuidado para tentar evitar esses calotes? Olha, eu sei quando o cara é mal intencionado pela conversa que ele tem comigo. Eu já consegui ter ser mais sensitivo nesse sentido. Quando eu vejo que o cara quer me enrolar, eu sei o jeito que ele conversa comigo, eu já consigo perceber que, aí eu até ignoro, sabe? Quando é o cliente problemático. Já dá pra te ver golpe assim escrito na testa dele. Exatamente. Tem gente que eu nem respondo. Mas já teve algum assim, cara, desses caras que te deram a rasteira aí, que te tirou do sério assim, que deixou tu bem mal assim? Sim. Eu lembro no início, quando eu comecei a fazer freelancer, que era para mim fazer a capa de um livro, que era uma visão de uma cidade de noite. Aí a cliente pedia para mim refazer toda hora. E eu besta refazia. Eu nem pedia a mais por isso. E eu fui refazendo, até que no final o desenho já mudou da noite para o dia. Eu não sei se era o dia para a noite. Mas eu sei que um momento ela chegou e falou: olha, não vai dar para eu te pagar porque eu vou me casar e eu vou ter que gastar com casamento. Cara, meu Deus do céu. Obrigado aí, boa sorte. Nossa, Isso me deixou para baixo. Então, Eu tu nunca espero que mais ela quis... tenha se divorciado, inclusive. Tu é doido, cara. Que escroto isso. Meu Deus. Tu se sente hoje, cara, realizado profissionalmente, assim, dentro do que tu desenvolve, não do que tu fez, mas assim, pô, hoje eu desenho, eu tenho... Tu se sente realizado profissionalmente? Cara, atualmente eu me sinto ainda no meio da minha jornada. Eu sei que eu tenho muito a percorrer, mas eu me sinto feliz, porque é algo que eu não imaginava na minha infância. Eu sempre sonhei em ser desenhista, apesar de eu nunca imaginar que eu seria, de acreditar em mim mesmo, que eu seria um dia um desenhista e que eu ganharia dinheiro com isso. Eu via quadrinistas da Marvel assim e falava, pô, eu quero ser isso um dia. Eu quero ganhar dinheiro com o meu desenho. Mas eu me sentia, cara, mas eu sou do Brasil, eu sou do Pará, eu moro na periferia. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu não tenho nem internet na minha casa, eu tenho que ir no Saiba para ver esses desenhos. Esses caras devem ser ricos, ter dinheiro para fazer um curso de desenho. Então eu me sentia muito para baixo e era só apenas um sonho e nada mais. Hoje em dia, cara, para mim sei lá,
deixaria o Franklin com 11 anos de idade muito feliz. E isso eu me sinto realizado nesse ponto. O que tu acha, assim, que é uma meta que tu ainda quer alcançar? Eu acho que a meta que eu quero alcançar é trabalhar em um jogo AAA. Tipo, eu quero estar na produção de um God of War da vida, sabe? De um The Last of Us. Sei como é. Eu acho que esse é o sonho. Um dia, se Deus quiser, estaremos lá. Um dia chega lá. Um dia. Pô. Bacana. Mas aí para chegar lá nesse jogo, ou tu fala só desenhos, concepção ou animação? Não, só o desenho. A animação já é outra história. Isso daí já é minha brincadeira particular. Eu sei que eu não faria isso profissionalmente. Tu disse que uma das inspirações tua é games. Vamos para o cinema aí. O que tu tem assistido aí de cinema que tu gosta, que te inspira? Cara, eu nunca mais assisti filme. Ultimamente eu tô acompanhando a série do Loki, que eu tô assistindo com a minha namorada. A gente tá viciado. E eu acho muito bonito o visual da série, a composição e a decisão estética. Muito legal. Eu adoro isso. E as outras séries da Marvel, tu assistiu? WandaVision, Falcão, Soldado Invernal? Ah, assisti todas. Eu sou meio que Marvete nesse sentido aí. E qual o filme da Marvel que tu gostou mais até agora? Cara? Até agora, meu preferido é o Vingadores 1. Ainda é a obra-prima da Marvel. Bom saber. E tu, já que tu falou que gostou do visual do Loki, tu não gostou do visual do Thor Ragnarok, não? Que eles fizeram ali uma homenagem ao Jack Kirby ali. Cara, eu gostei sim. Thor Ragnarok? Gostei. Eu gostei mais do visual do que do filme em si. Do filme até esqueci. Mas o visual ficou marcado. Tu chegou a assistir o Mandaloriano? Ah, esse eu abandonei na metade, mas eu vou terminar de ver. Você não gostou porque... das artes no final, não? Não, aquilo é lindo, cara. Star Wars me chama a atenção por isso. Eu só não sou muito fã da história de Star Wars. Eu não consigo comprar ainda. Mas visualmente é maravilhoso. Aquele final lá, aquelas artes, né, concepção é muito assim, bacana. Eu acho genial. Foram muito inteligentes, né, de compartilharem as artes conceituais como encerramento, né? Achei... Sim. Foi uma sacada muito boa. Aqui é coisa de fã. Ali é coisa de fã. Porque é bacana, sabe por quê? Porque, principalmente pra gente, assim, que desenha, porque aquilo parece que meio que força a gente a ficar até o final. Aí não tem como a gente não decorar a música, né, também, porque a gente fica ouvindo a música, fica vendo lá os desenhos, a gente quer procurar qual foi a cena que foi usada no episódio, né, porque tem ali... Comparando, né? Comparando. A sacada também é que eles fazem uma retrospectiva do episódio, porque tu vê lá, eles jogam as imagens e vai fazendo a retrospectiva, né? Desde o início até onde parou o episódio, só com as artes conceituais. E geralmente, Pode falar, geralmente arte conceitual é algo lindo, mas que somente a produção vê. O público não vê isso. Não é para o público. E eles tiveram essa sacada de mostrar para o público, porque é algo bonito e o público pode contemplar isso também. Entendeu? Foi muito bom. É isso que eu achei legal. Geralmente esse tipo de coisa fica numa parede da produção lá. Só exatamente. A gente não vê. As artes conceituais, elas vão, às vezes, só para a internet, em algum especial. Ou então para um artbook. Exatamente. Dificilmente vai para o meio de nós. Cara, e dentro do teu trabalho, nós estamos aqui na Dicas para Desenhar, e já quase encerrando aqui. E, cara, assim, dentro de materiais que tu consome para ler e coisa e tal, tu já falou de artbook aí, mas fora isso, o que tu consome também na parte impressa, de livros, para aprimorar dentro do teu trabalho? Cara, é só graphic novels mesmo que ultimamente eu consumindo. Eu comprei agora esse Paraíso Perdido e eu comprei antes dele o Ogiva do Pipoque Nanquim, do Bruno Zago, que eu achei a história mais legal também. E o desenho mais bonitinho. Gostou do Ogiva? Pegar. Gostei, gostosinho a história. É um filminho em quadrinho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Federico. Franco, deu para notar que tu é um cara assim bem introspectivo um pouco, né? Bem calmo e tal.
Tem alguma história, Sim. assim, alguma história controvertida, assim, que aconteceu contigo no teu trabalho? Fora essa aí do calote, né? Tem mais alguma história engraçada que tu possa lembrar Ai, do engraçada. trabalho, assim? Engraçada, Engraçado, dramática, então. sabe? Ou então inusitada, alguma coisa inusitada que aconteceu já alguma vez no teu trabalho, com o cliente. Alguma vez que tu tentou matar alguém, assim, um pouco mordido, porque te enrolaram, fizeram tu desenhar. Não, cara, uma vez eu aceitei fazer uma commission. Eu acho que foi uma commission, né? Que foi uma arte por encomenda que eu fiz, que eu aceitei fazer, que era de uma pessoa que é um desenho para maior de 18, uma conhecida arte como Not Safe for Work, que era era uma pessoa meio que interagindo com máquinas. Eu não posso ser muito explícito aqui, mas é algo hum, fui muito bem pago, foi pago em dólar, porém foi desconfortável fazer esse tipo de arte. Chegaram, eu fiquei imaginando que é. Ah, nem queira imaginar. Ai, cara. Não era nada criminoso, porém era. Não. O que tu não pega para fazer hoje? O que chega contigo Boa assim, pergunta. aí tu não pega de jeito nenhum? Tirando essa arte aí para mais de 18, eu não aceitei nada assim que me deixasse desconfortável. Eu já recebi diversas propostas assim estranhas, mas eu sempre recusei. E agora é o momento melhor para eu recusar esse tipo de coisa, que eu tenho mais facilidade para escolher que tipo de arte eu vou aceitar fazer. Tá com saudade dos eventos, Franklin? Te falar que eu tô. Eu não Porra, né? tenho mais vontade de fazer artes alley, porque eu gastava muita energia, e como eu não sou quadrinista, eu cansei de vender print, mas eu gostava de frequentar eventos, de ver os outros artistas vendendo. Eu sinto mais falta disso do que vender nos eventos. Tu quer dizer que num próximo que houver, assim, depois da pandemia, tu acha que tu não iria no Artes, tu ia para visitar, assim? Não, eu ia de cosplay. Ah. Tu faz cosplay, né? Tu e tua namorada fazem Sim, cosplay, eu né? faço Eu lembrei cosplay com a disso. minha É cosplay. Qual é o cosplay que tu já fez? eu já fiz o Aquaman. Ele do- fez um Aquaman do Momoa, ficou bacana. Com a barba e tudo assim. Legal. Você quer o clássico do Super Amigos. Não, só se fosse Lourinho. Mas, cara, essa do cosplay, começou quando essa questão do cosplay? Eu comecei em 2012. Desde quando eu fui na primeira vez num evento, nem existia essa arte ali. Eu acho que. Era Aí eu assim, comecei a fazer cosplay nessa época, assim, com a minha namorada, e a gente vira e mexe faz. Ela faz mais, hoje eu vou mais acompanhando ela, quando ela precisa de uma dupla. Mas tu guarda as tuas fantasias? Tu recém. Algumas eu guardo. Algumas eu guardo. A do Aquaman ainda tem hoje. Ela não cabe mais em mim, porque eu engordei um pouquinho depois da pandemia. Gasta muito com fantasia? Gasta, até que gasta, mas gasto mais tempo do que dinheiro. Que eu com ela, a gente prefere confeccionar do que comprar. Tem gente que compra, né? A gente prefere confeccionar do zero, até porque é um processo artístico também, eu acho interessante. Essa parte de fazer é bacana mesmo. Eu acho que é assim, o brilho assim, do cosplay, quando o cara mesmo faz assim, Exatamente. quando a roupa que ele vai e tal. Já começa na fabricação, né? Essa O do Sim. it yourself, uma coisa assim, tipo do it yourself, né? O play que eu fiz com a minha namorada foi para competir no Nacional de Cosplay. E é estritamente assim que eles dizem que tu tem que fazer teu próprio cosplay para poder competir. Aí a gente fez, só que a gente não passou, né? A gente ficou em segundo lugar no Nacional. A gente vai tentar da próxima de novo. Qual era o prêmio? Foi nessa que tu foi de prêmio? Aquaman? Não, eu fui de Dalsin do Street Fighter. Nossa, Bacana. isso é bacana. O prêmio era competir no Mundial no Japão. Eles davam Passagem? passagem. Sim, passagem, hospedagem, essas coisas. Legal, bacana. Sim.
Cara, bacana. de cosplay para desenho animado. Que desenho animado tua infância, adolescência, te inspirava, tu gostava? Cara, o desenho que inspirava a minha geração, que era Dragon Ball. Eu acho que Dragon Ball Z, assim, era algo que eu guardo até hoje com apreço, que é algo que me inspirava bastante na infância. Já fez cosplay dele? Não, nem dá, não tem aquele shape. Goku todo fibrado. É, né? Não dá nem pra fazer um Kuririn, né? Né? Cara, Caramba. voltando, Porra, nem o voltando, Kuririn, né? Pior. Mas Fanat fez muito, né? Fanat fez muito, né? Ah, sim, fiz bastante. Hein, Frank, voltando a falar de cosplay, qual cosplay assim que tu tinha vontade assim de fazer, de vestir? Tenho vontade. Olha, um plano que eu tenho é fazer o cosplay do Kratos, na versão que ele usa uma armadura da Valkyria, que é uma armadura dourada. Esse eu tenho vontade de fazer, só que vai me custar muito. No jogo novo, Mas né? um dia eu faço. Exatamente. Vai até mudar o shape, né? Pra fazer. É, tem que dar Ah, uma sim, esse eu malhada. pretendo fazer o projeto Kratos. Que a barba já tá no ponto já. Falta... Não, a Nada, barba deixa nada, crescer um pouquinho. nada que uma cinta não resolva. Exatamente. Verdade. Só não Caramba. vai Cara, apertar aqui embaixo, fica parece uma linguiça, né? Dividida, assim. Não. e, Exatamente. Alexandre, você tem mais alguma pergunta para fazer aqui para o Frank? A Eu gente já pode tenho passar para as considerações, para as dicas culturais. tenho uma pergunta assim final para ele. Se ele tem alguma dica a mais assim para dar para a galera que quer, principalmente da área dele assim, que quer pintar, desenhar e tal. Cara, Além dos livros, né? Além de estudo. Tem uma a coisa mais dica técnica, talvez. A dica pode parecer genérico, mas acredita no teu trabalho. Tu pode achar que tu não desenha bem, mas existe alguém disposto a pagar pelo teu desenho. Não fica nessa de, eu sou ruim. Cara, tu pode melhorar. Tu estudando, tu vai melhorar. Isso é só uma crescente. Não tem como tu ficar mais ruim se tu não desenhar, entendeu? É isso. Não desiste. Sempre ver como uma subida, né? Exatamente. Chegou a algum momento da tua caminhada, chegou a pensar em desistir? Ah, demais. Já. Por quê? Porque eu não me senti evoluindo. Eu estava rodando em círculos, é porque eu não estava estudando, eu não conseguia interagir com ninguém. É porque eu sou um cara bem tímido, né? Então eu interagia pouco com as pessoas, eu não conseguia fazer aquele networking. Eu também não ia atrás de divulgar meu trabalho, eu não mandava um e-mail para nenhuma editora, não mandava meu e-mail para nenhum autor. Depois que eu comecei a fazer isso, olha, magicamente eu consegui vários trabalhos. Franklin, Isso aí é uma ideia. Isso aí é uma dica boa também, viu? é uma boa Exatamente. dica mesmo. Então, eu queria que tu desse uma dica assim, tu acha fundamental pro cara ficar engajado assim, na pintura digital. Para o cara engajar, Tu acha assim importante assim, uns pontos assim importantes que tu considera assim, pro cara ter o foco ali para conseguir engrenar assim na pintura digital, assim. Pode ser até é uma coisa que tu tenha seguido assim, que tu acha fundamental assim. eu acho que se tu não tem o costume de fazer pintura digital, o processo pode ser bem difícil. Hoje em dia eu tô bem acostumado, né? Eu acho que eu já tenho, sei lá, uns 7 anos fazendo pintura digital. Hoje o processo é bem tranquilo e é rápido. No início ele tende a ser demorado, tu passa horas, semanas, para resolver coisas básicas e fáceis. Eu acho importante tu se manter no processo, ver como outros artistas resolvem algum tipo de coisa, por exemplo, resolver um sombreado. Geralmente a gente tenta pintar do nosso jeito sem saber como é um processo mais fácil, mais confortável de se fazer. Eu acho isso. Tu chegas a usar modelo assim,
uma figura, aqueles bonequinhos Sim, referência. Poder fazer luz e tal. Sim, eu tiro foto minha, tipo, eu tenho minha galeria, sei lá, cheia de foto de mão, assim, que eu uso como referência. Porque assim, eu pinto digital também, mas longe, não chego perto de ti, né? Logicamente. Mas eu ainda uso assim, a mesma teoria que uso pro manual, eu uso pro digital, do mesmo jeito. Assim, eu transfiro, sabe? E ainda uso muito esse negócio do bonequinho ali para ver a bonequinho que eu digo assim, um modelo, né? Aqueles bonequinhos de madeira, eu tenho ainda para poder usar para fazer a sombra, assim, então, eu vejo muito. Sim. Eu acho isso importante, cara. Qual a dica que tu dá dentro da área de desenho, de ilustração, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo? Nosso podcast é sobre dicas para quem quer desenhar. Então, tu é um artista de mão cheia. Qual dicas tu dá? Livros, séries, documentário? Dica para desenhar. O que ele quer dizer, assim, uma obra já. Pode ser vídeo, canal, curso. Canal de alguém, um certo vídeo, um certo documentário. Uma recomendação, livro, assim. uma recomendação. A recomendação... Cara, eu posso recomendar o curso que eu fiz da escola Skill Tree de Fundamentos da Arte, que é algo que mudou a minha vida, e até hoje eu converso com meus colegas que fizemos o curso, já tem, sei lá, uns 6 meses. Mas tem vários cursos de fundamentos da arte que é importante, e não é só para quem está aprendendo a desenhar, é para quem já é profissional, que pode fazer, porque fundamentos é algo que a gente nunca abandona. Eu acho importante a gente nunca deixar de olhar para esse lado, olhar para o início. Até porque do fundamento até a parte mais refinada, eu encaro isso como um ciclo que a gente vai abordando e depois volta a revisar esse tipo de aprendizado, entendeu? Bacana, cara. Queria agradecer a presença dele, né? E que a gente possa trabalhar juntos mais vezes também. Pô, também espero, né? Eu fiquei mó feliz de ter feito aquela capa lá do Refrão de Bolero. Foi um maior desafio para mim. Cara. Não, e eu agradeço também pelo convite. Eu fiquei nervoso, eu até demorei para responder pelo Alexandre. Disse, mano, ele quer fazer um podcast comigo? Quem sou eu na fila do pão? Mas aí, ó, fluiu bacana. Como disse. Isso tu explicou no começo pra gente. O que eu tenho para contar? É assim mesmo. Exatamente. Até a internet estava tímida contigo. Foi. É verdade. E Franklin, cara, aqui eu posso falar em nome do Ítalo e do Alexandre. A capa que tu fez ficou muito boa. O nosso primeiro trabalho, que vai sair aqui pela Editora Padre Norte. Semana que vem, se tudo der certo, vai estar indo para gráfico. Com certeza tu vai ganhar teu exemplar aí. E eu já falei aqui para os meninos aqui que, beleza. que a gente puder contar para fazer capas de trabalhos nossos aqui com o teu talento, com certeza a gente vai estar te explorando aí, valorizando o seu trabalho, que é muito bom. Tá? Parabéns aí. Obrigado. Pela participação aqui no nosso programinha, tá? E, galera, é isso aí. Curtam o nosso canal, sigam o nosso canal, compartilhem e até o próximo Dicas para Desenhar aqui no Quadro Norte Podcast. Um abraço aí, Alexandre, Ítalo e Franco. Valeu. Um abraço, Até galera. mais, Beijão. galera. Um abração aí.